Eu vou passar o áudio 3 vezes e espero que você aprenda. Após a aula, você escuta novamente para ver se você aprendeu. Vamos lá. Have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their. Segunda. She will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their. Terceira. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their. Nessa aula nós vamos aprender o versículo 21 de Mateus. Nós já estudamos o versículo 18, o 19, o 20 e agora vamos estudar o versículo 21, aprendendo inglês com a Bíblia. Lembrando que a nossa versão é a NLT. Se você quer aprender, essa é uma boa versão porque não traz muitas palavras antigas. Nós precisamos estudar com o vocabulário atual. Vamos lá, partir para o nosso estudo. Primeira frase. And she will have a son. Isso significa aqui nós já aprendemos. And significa e. She significa ela. Will have, lembrando que will ele tem a ideia do futuro, o verbo que vem depois dele ele vai para o futuro. A son, filho. And she will have a son, assim como você escutou no áudio. And she will have a son. E ela terá um filho. É muito simples, dá para aprender, é muito fácil. E ela terá, lembrando que will have dá a ideia de terá, a son, um filho. Vamos para a segunda frase. Vamos dividir para ficar mais fácil. Dividir as frases. Toda vírgula a gente divide. He will save his people. Eu vou dividir também isso aqui. Vamos lá. And, mais uma vez o and significa e. You are to name him Jesus. Aqui, se você prestar atenção no you are, dá a ideia de que você é. Mas não é assim que o texto, pelo menos até onde eu pesquisei, não é assim o que o texto quer dizer. O texto quer dizer que esse are, nesse sentido dessa frase, ele dá uma ideia de possibilidade. Por isso que eu trouxe um bizu. A expressão you are to, mais o verbo, em inglês indica ordem, instrução divina ou obrigação determinada, não apenas uma sugestão. You are to name him Jesus. Você deve ter um sentido de sugestão e dever. Está determinando que o nome dele seja Jesus. Só para ficar claro, às vezes o you are não tem o sentido que a gente espera, que é o você é ou você está. Vamos lá. And you are, você deve to name him, dar o nome a ele, Jesus. Lembrando que o him, ele tem ideia de posse. Se eu quiser falar o filho dela, eu falo her son. Se eu quiser falar o filho dele, eu falo him son. Ok? Então vamos lá para a frase. Para traduzir para ficar mais fácil o entendimento. And significa e, como nós já vimos. You significa você. Esse are, como nós já vimos, ele tem uma ideia de dever, ou seja, você deve dar o nome a ele. Então a gente aprende a estrutura inteira.
Porque se você colocar you are, você é ou está, e esse to name, ele daí fica sem sentido no português. Então, é bom aprender tudo. You are to name him. Você deve dar o nome a ele. E aí você coloca o nome que você quiser, para você usar no dia a dia. Mas lembrando, alguns vocabulários bíblicos, eles não são vistos com facilidade. Ou seja, não é tão falado. Tem alguns vocabulários. Claro que tudo que nós vimos aqui, ele é falado. Porém, tem algumas expressões que elas não são utilizadas no dia a dia, no inglês falado. Então você deve aprender isso tudo. You are to name him Jesus. Poderia ser outro nome, Pedro, João ou qualquer outro. Vamos lá traduzir a frase. And you, você, are, deve, dar. Lembrando que traduzir a ideia e não palavra por palavra. Você deve dar o nome dele ou a ele Jesus. Próxima frase. For he will save his people. For he will save his people. Lembrando que aqui tem ideia de posse. Vou traduzir para ficar mais fácil. Aqui o for, quando eu falo for, significa para também. Só que aqui não é a ideia de para no sentido do to, porque o to é a ideia de para algum lugar. I'm going to the beach. O to dessa frase dá a ideia de para algum lugar. Um lugar, um place. Aqui não. O for tem a ideia de fazer algo para alguém, no sentido de que se eu estiver escrevendo ou fazendo alguma coisa para alguém, nós usamos o for. Mas aqui, nesse sentido, tem a ideia de pois. Pois, ele, lembrando o will, ele leva o verbo para o futuro. Então, ele will save. Se o will leva para o futuro, então é salvará. Pois ele salvará. His tem a ideia de posse. His people. Ou seja, o povo dele. Dele quem? Do sujeito. Ele, ou seja, Jesus. Vamos traduzir para ficar mais fácil. Pois ele salvará o seu povo. Recapitulando. And she will have a son. Ela terá um filho. She, ela, will have, terá, a son, um filho. And you are to name him. Lembrando que devemos aprender a estrutura inteira. You are to name him, que tem muito isso na Bíblia em inglês. Jesus. E você deve dar o nome a ele. Jesus. Jesus. For he will save his people. For, pois, ele salvará, will save, lembra do will, leva o verbo para o futuro, mais uma vez. His, dele, people, o povo dele ou o seu povo. Última frase. From tem a ideia de lugar também. Nós usamos a famosa frase Where are you from? Significa de onde você é. Mas aqui tem a ideia de dos pecados deles. Dos pecados deles. From, dos, their, deles, sins, pecados. Lembrando que o adjetivo sempre vem antes. From their sins. Nós não falamos from sins there.
fica sem sentido e sem lógica do inglês, ou seja, from their sins, pecados deles. E essa foi mais uma aula, espero que você tenha aprendido algo e que você seja uma bênção, que você possa aprender inglês com a Bíblia. Deus os abençoe, se inscrevam e que vocês possam aprender